Convidamos os senhores componentes da mesa a se dirigir ao auditório, exceto o professor Evaldo Ferreira Vilela, que coordenará a palestra que será proferida pelo professor Sérgio Danilo Junho Pena. Tá aqui. Convidamos ao palco o professor Sérgio Danilo Junho Pena, professor titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Com a palavra, o professor Evaldo Ferreira Vilela para a condução dos trabalhos. Bom, é uma honra e um prazer muito grande termos aqui hoje o professor Sérgio Pena. O professor Sérgio Danilo Junho Pena é médico geneticista com PhD em genética humana pela Universidade de Manitoba, no Canadá. É professor titular de bioquímica da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor do Laboratório de Genômica Clínica da Faculdade de Medicina da UFMG. Adicionalmente, é presidente do GENE, Núcleo de Genética Médica, e diretor da GENE Genealógica Central de Genotipagem de Animais. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento, TWAS, da Academia Mineira de Medicina e da Academia Mineira de Pediatria. Também é membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Recebeu a comenda e a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Entre seus inúmeros prêmios, devem ser destacados o Prêmio Fundep, em 1999, e o Prêmio Internacional da TWAS de Ciências Médicas, em 2007. É cientista 1A do CNPq e foi presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. Suas publicações incluem 8 livros e quase 300 artigos científicos e já foram citados mais de 7.000 vezes na literatura. Ele fundou e dirige a entidade filantrópica Fundação Danilo Pena. Então, com a palavra, o professor Sérgio Danilo Pena. Eu vou passar. Tá ótimo, obrigado. Bom dia. Queria agradecer a presença de todos. Sei que todo mundo tem muito o que fazer e espero que vocês tenham um pouquinho de paciência de ouvir o que eu como diz o Evaldo, eu vim aqui contar por que eu ganhei esse prêmio. Em primeiro lugar, eu não poderia deixar de mencionar aqui a pessoa do Marcos. O Marcos, ele foi mais do que um professor para mim, mais do que ele foi um ídolo, e desde tenra idade. O Ronaldo mencionou o colégio universitário, e eu fui aluno da primeira turma do colégio universitário. Eu não conhecia o Ronaldo lá, eu era do CIBI, ele era do CIEX, Ciências Exatas, eu era das Ciências Biológicas. Fui aluno de Química Orgânica do Marcos e de várias outras pessoas. Naquela época, o colégio universitário foi talvez uma das mais excitantes e interessantes iniciativas que o UFMG já teve na história dela. Dizem as más línguas que, no final, eles tiveram de terminar o colégio universitário porque ficava mal para a universidade, porque o nível caía quando o aluno saía do colégio universitário e ingressava na própria universidade. E porque ele era extremamente inovador na metodologia de ensino. E eu me lembro aqui muito bem, e isso exemplifica bem aquilo que o Marcos era, porque, em primeiro lugar, e foi muito apropriado o Evaldo lembrar aqui, do Marcos falar que a base da ciência, a base da inovação, a base do desenvolvimento científico econômico é a ciência básica. Quer dizer, a ciência básica permeia tudo. E o Marcos era um defensor desse ponto de vista.
E eu acho que, nesse momento em que existe uma aflição muito grande dos cientistas de quererem um estímulo do governo para que a gente deslanche o país, a gente não pode esquecer desse aspecto. E eu, pessoalmente, eu estive em Brasília recentemente, como parte do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, e senti um pouco que existe uma hiperênfase em pesquisa aplicada, em pesquisa induzida, em formação de grandes grupos de pesquisa. E a própria pesquisa básica e aquela grande coisa que é universal, tanto para a FAPEMIG, tanto para o CNPq, que é o cientista isolado, trabalhando no laboratório com os alunos dele, essa está desprestigiada no cenário brasileiro. E a gente precisa de prestigiar o universal. Eu falei isso para o Glaucio pessoalmente, e ele levou susto, porque não é, digamos, a linguagem corrente em Brasília, esses dias, a valorização do universal. E, por exemplo, muito se falou aqui da Coreia. A Coreia realmente é uma coisa fantástica, o que a Coreia desenvolveu tecnologicamente. Mas, em junho de 2012, a Coreia baniu o ensino de evolução dos livros-textos da universidade e do secundário. O que isso mostra? Que existe um avanço tecnológico, mas sem o embasamento científico, sem que exista uma comunidade científica funcionando e pensando. No Brasil, quando se ventilou a possibilidade de nós termos um ministro de Ciência e Tecnologia criacionista, o doutor Chalita, a comunidade científica entrou num estado de erupção que a própria presidenta da República se sentiu impossibilitada de fazer essa mudança nessa direção. Então, eu acho que mostra a pujança da ciência brasileira, e eu acho que eu prefiro viver num país que tem pouco investimento, mas que ensina evolução, do que num país que tem muita tecnologia e que é capaz de fazer coisas desse estilo que lembram os piores momentos do stalinismo. Bem, por outro lado, quer dizer, antigamente a gente vivia nesse... Eu estou dando uma de Lula aqui, ao invés de seguir o meu script, eu estou... Em vez de ter aquele indivíduo que só pensava em ciência aplicada e aquele que só pensava em ciência básica, que não se importava com as consequências, existe essa ideia do indivíduo que é aquele quadrante de Pasteur, né, que é tão decantado, e aonde se colocava o Marcos Morisguet. Quer dizer, ele era um homem que acreditava profundamente em ciência básica e acreditava profundamente nas aplicações daquela ciência básica. Então, você faz aplicações da ciência básica e a frase dele é essa. E, ao mesmo tempo, ele... Por exemplo, eu me lembro até hoje, já se passaram muitos anos, de 2005, né, Ronaldo? Praticamente 50 anos, uma aula de química orgânica na qual o Marcos ia falar sobre compostos alifáticos, e ele deu uma aula inteirinha sobre a política da produção de petróleo no Oriente Médio. Então, mostrava que ele era um indivíduo que tinha as duas vias, ele não era uma rua de uma mão só. Ele ia do aplicado à ciência e da ciência ao aplicado das duas maneiras. Porque é impossível você ser um cientista, um cidadão, porque o cientista, além de tudo, é um cidadão, e se ignorar o que está se passando. E foram muito proféticos aquilo, porque logo depois explodiu a OPEC e todos aqueles problemas da OPEC, alguns anos depois. Bem, e então eu vou falar aqui hoje, o que eu vou falar é de pesquisa voltada para a sociedade, mas não voltada para produção econômica. É mais uma pesquisa que tinha como objetivo criar na sociedade uma percepção de quem somos nós. Quem somos nós, os brasileiros? Porque antes da gente resolver aonde que a gente quer ir, a gente tem de entender melhor o que a gente é e quais que são as nossas origens e o que nós representamos com relação a isso. E, interessantemente,
é uma pesquisa que veio na direção oposta. Ela começou a ser feita a partir de um trabalho aplicado. Isso porque, ao redor de 1988, nós implantamos aqui em Belo Horizonte os primeiros testes de estudos genômicos usando o DNA, que eram as chamadas impressões digitais de DNA, que revolucionaram, causaram uma revolução social, principalmente na área de determinação de paternidade e na área de medicina forense. E eu acho que é uma revolução social que, na verdade, afetou profundamente a maneira como é feito o direito de família no Brasil e a maneira como as próprias famílias se comportam internamente. Mas uma das coisas, uma das consequências desse trabalho aplicado em impressões digitais de DNA humanas, saíram várias vertentes que são mais básicas. Por exemplo, a aplicação das impressões digitais de DNA para estudar a estrutura populacional e a biologia dos tripanosomatídeos, o que mais tarde foi desenvolvido pela Andréa Macedo, que é minha colega, foi minha aluna e atualmente minha colega, e que imbricou e trouxe conhecimentos fundamentais, eu penso, sobre a doença de Chagas e como que existe uma interação entre as formas clínicas da doença de Chagas e a biologia molecular e populacional do parasito. E uma das outras áreas foi que despertou o nosso interesse, porque agora nós tínhamos uma ferramenta que podia ser usada para o estudo molecular do brasileiro, e foi onde nós aplicamos, e aqui eu vou falar um pouco aqui hoje. Eu perdi um pouquinho de tempo aqui, e também eu não quero segurar vocês demais, então talvez eu pule alguns slides no processo aqui. Mas, para que a gente tenha um entendimento das origens e da estrutura genética da população brasileira, nós precisamos de ter uma perspectiva evolucionária. E aqui eu lembro, mais uma vez, de que nós, de ciência, somos irreversivelmente comprometidos com a evolução. Eu sou um evolucionista roxo e, na minha opinião, é totalmente impossível qualquer pessoa trabalhar na área biomédica sem ser um evolucionista também. Porque é a evolução, é a teoria evolucionária que dá sentido à biologia e à biologia médica. Então, do ponto de vista de perspectiva evolucionária, nós temos de ver que a espécie humana, o homem moderno, a humanidade moderna, eu vou evitar falar o homem para a humanidade, porque tem metade mulher, né? Então, são homens e mulheres, a humanidade moderna teve uma origem única e recente, cerca de 200 mil anos atrás, na África. Uma origem, todos nós somos africanos. Ou morando na África, ou em exílio da África, mas todos somos africanos. E, interessantemente, 2/3 da história da humanidade moderna foram passados dentro da África. Ou seja, não só ela apareceu lá, mas ela passou 2/3 da história dela. E só ao redor de mais ou menos 60, 70 mil anos, a humanidade conseguiu ter um instrumental bélico, provavelmente, e tecnológico, que permitisse que ela pudesse, então, migrar para outros lugares que não eram vazios, mas que estavam ocupados por outros povos, como na Europa, os neandertais. E os neandertais não queriam a humanidade moderna na praia deles. E eles foram resistindo, e foi só nessa época que eles conseguiram conquistar a Europa e conquistaram a ferro e a fogo, né? Quer dizer, não sei se tinha ferro naquela época, mas fogo tinha, e o que houve foi uma substituição de população, que eles eliminaram os neandertais nesse processo. Então, a partir da África,
eles colonizaram a Ásia, a Oceania e a Europa, progressivamente. E, nesse processo, os grupos que se desgarravam para conquistar outros territórios eram grupos pequenos. Então, acontece o que a gente chama de um efeito fundador. O efeito fundador é quando você tem uma população que tem uma diversidade e que apenas alguns daqueles indivíduos vão criar uma outra população. E, então, existe uma redução de variabilidade nesse processo do efeito fundador. E, na verdade, nós, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos as árvores de DNA mitocondrial e toda a humanidade fora da África é um pequeno ramo da diversidade mitocondrial que existe dentro da África. E esses efeitos fundadores foram seriais, quer dizer, existe um efeito fundador na saída da África para o Oriente, para a Ásia, existe um efeito fundador para a Europa, então são efeitos fundadores seriais e essa variabilidade vai sendo reduzida progressivamente. Por outro lado, as populações que estão vivendo nessas regiões vêm novas mutações e essa perda de variabilidade é parcialmente recomposta. E, ao ser parcialmente recomposta, essas mutações passam a ser o quê? Marcadores geográficos daquele local. Então, isso aqui os alunos devem olhar, não devem entender, mas os mais velhos, antigamente, quando eu era criança, todo mundo tinha uma mala que era assim, né? Que você punha os stickers dos hotéis que você tinha passado, você entrava no hotel, eles colavam alguma coisa. Então, você pegava a mala de um sujeito, você sabia exatamente quais países que ele tinha visitado. Assim é o nosso genoma. Olhando o nosso genoma, eu posso olhar mutações e saber exatamente por onde que aquele genoma passou. Em outras palavras, eu posso traçar a ancestralidade daquele genoma. E foi isso, então, que nós fizemos no Brasil. Lembrando que o povoamento das Américas foi a última das etapas desse processo de exploração e ocupação do globo pela humanidade moderna. Então, eles vieram numa época, 15 a 20 mil anos atrás, na qual a Beríngia, que está entre a Rússia e o Alasca, era sólida, e quando eles chegaram aqui, provavelmente também um grupo pequeno, não mais do que 2.000 pessoas, menos de 2.000 pessoas, provavelmente, eles descobriram um paraíso. E aí era um lugar que não tinha ninguém para encher a paciência, cheio de caças fantásticas, megafauna, tigres dente de bengala, que já não existem mais, mamute, tinha coisa para chuchu aqui, né? E eles, então, deitaram e rolaram e ocuparam essa América rapidamente. Quando Cristóvão Colombo, então, chegou aqui em 1492, ele encontra uma diversidade fantástica de ameríndios. Em outras palavras, nesses 15 mil anos, houve uma diversificação fantástica. Desde alguns grupos extremamente sofisticados, do ponto de vista de civilização, como os astecas, os maias, não existiam mais os maias, mas os astecas, os incas, até grupos como os fueguinos, que viviam em cavernas. E então, havia provavelmente 50 milhões de ameríndios quando os europeus chegaram. E aí eles fizeram aquilo que os europeus fazem melhor, que é começar a matar os ameríndios todos. E então, em provavelmente menos de 50 anos ou 100 anos, aqueles tinham sido reduzidos de 50 milhões para menos de 5 milhões. No Brasil, os europeus chegaram em 1500, e logo depois, mais ou menos 50 anos depois, chegaram os primeiros escravos africanos trazidos pelos europeus, que foram o terceiro componente. E, de novo, eles vieram da África para o Brasil, de partes variadas da África, principalmente da África Central,
mas também da Mina, que é a África Ocidental, e da contracosta, que é a região de Moçambique. Então, essas 3 raízes ancestrais formaram o povo brasileiro. E nós temos de entender toda a formação do povo brasileiro a partir dessas 3 raízes ancestrais. Isso aqui é um quadro da Tarsila de Amaral, chamado Os Operários, mas eu acho que mostra bem a diversidade étnica do povo brasileiro, com as várias ondas migratórias que formaram o povo. Bem, então, a nossa estratégia de trabalho foi de que, estudando a atual diversidade genômica do povo brasileiro, nós queríamos estabelecer a sua estrutura genética e reconstituir a sua formação. Em outras palavras, o nosso estudo era uma viagem ao passado, usando o DNA humano como uma máquina do tempo. Eu vou dividir essa palestra em uma série de retratos, e depois de algum tempo eu vou começar a ter de acelerar um pouquinho a coisa. O primeiro retrato que nós fizemos, e isso foi também cronologicamente, foi o primeiro trabalho que nós fizemos, foi um trabalho no qual, aqui é a demonstração mais sintética de um genoma humano, né? Na verdade, 2 genomas, são os 46 cromossomos de uma pessoa, e nós trabalhamos com o cromossomo mais vagabundo do genoma, que é o cromossomo Y, que contém pouquíssimos genes, e os genes que ele tem são para a indução do testículo e o funcionamento do testículo. A mulher tem 2 cromossomos X, o homem tem um X e um Y. Você vê que a mulher tem muito mais DNA do que o homem, mas 3% a mais de DNA, que explica o fato que elas são superiores. Então, nós estudamos esse cromossomo Y, a parte molecular do Y. Falar nisso, Mário, eu fiz uma comparação do meu cromossomo Y com o cromossomo Y do Ronaldo, para saber se nós éramos parentes. E a resposta é de que nós somos parecidos, mas não somos idênticos. Então, não somos parentes assim, de primeiro nem segundo grau, talvez algumas centenas de anos atrás nós tenhamos tido um ancestral comum. E o que nós fizemos com relação ao Y foi de estudar os ameríndios, desde a América do Sul até o Alasca. E o que nós observamos foi que existem nesses ameríndios, e isso foi o trabalho de um aluno de doutorado, Fabrício Santos, que atualmente é professor da UFMG, nós observamos que existia um tipo de cromossomo Y que era mais frequente que todos os outros. E, então, nós declaramos, isso é um trabalho que nós publicamos na Nature em 95, de que havia um Y fundador, de que o grupo que veio fundar os ameríndios trouxe principalmente um tipo de cromossomo Y. E a próxima etapa é óbvia, né? Conhecendo esse tipo de Y, será que a gente pode identificar de onde que vieram os ameríndios? E foi exatamente o que o Fabrício fez. E esse tipo era em todos os ameríndios. O que o Fabrício fez foi que ele saiu daqui, foi fazer um postdoc em Oxford, e aí, por uma interação entre o nosso grupo e o grupo de Oxford, o Fabrício fez um estudo de várias populações mundiais e observou que o grupo mais próximo dos ameríndios eram dos Queches, que eram da região da Sibéria Central. Então, a partir daí, nós pudemos estabelecer que, pelo menos, os homens ameríndios, as mulheres eu não sei, porque o Y é só dos homens, né? Vieram da Sibéria Central. Essa é a origem principal do grupo. Isso, mais tarde, foi uma história bastante interessante do ponto de vista da política da ciência, mas nós conseguimos publicar antes de qualquer outra pessoa, e um mês depois já apareceu um paper confirmando os nossos dados. Esse paper nosso foi publicado em 99. Bem, quando, então, houve 500 anos da chegada dos europeus, no ano 2000, nós preparamos um estudo para entender qual que era o retrato do brasileiro branco. Então, porque o Brasil, você vai estudar brasileiro, é complicado, né? Porque é muita gente, um território enorme e gente de toda cor.
Então, o que você vai estudar? Se você quiser fazer tudo, você se perde completamente dentro do estudo. Então, você tem de fazer objetivos bastante focados. Então, o que nós decidimos fazer? Estudar apenas brasileiros autodeclarados como sendo brancos. E pegamos brasileiros brancos de 4 regiões do Brasil. O Brasil é muito grande, tem várias cores e várias coisas. Nós pegamos, então, a região norte, representada pelo Amazonas, Pará, Rondônia, região nordeste pelo Pernambuco, nessa época, Minas Gerais representando o sudeste. E é interessante porque Minas Gerais é o coração do Brasil, vocês sabem disso, né? Se você pegar os indicadores todos do Brasil e olhar Minas Gerais, ele é o estado que mais sumariza o que o Brasil é como um todo. E a posição geográfica é mais ou menos no coração, né? Exatamente do lado esquerdo. E no sul nós usamos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós olhamos, então, o nosso cromossomo Y e o DNA mitocondrial. Eu vou pular isso rapidamente. Talvez eu tenha que mostrar aqui. Esse cromossomo Y ele existe em vários grupos. Aqui a gente vê que as populações da África são principalmente do haplogrupo E os ameríndios são do haplogrupo Q, que é aquele Y que nós havíamos demonstrado. Quando a gente olha agora aqui regiões do Brasil e aqui um grupo controle de Portugal vindo da cidade do Porto, a gente observa uma coisa. O grupo E, que é africano, é muito pouco comum no brasileiro. Branco. O grupo Q3, que é ameríndio, é praticamente ausente do brasileiro branco. E o que o brasileiro branco tem, então, como Y? O resto. O resto são os Y que vieram da Europa, do Oriente Médio, do Norte da África, etc., principalmente através dos portugueses e também por parte dos italianos. Então, do ponto de vista de cromossomo Y, o Brasil é aquele sonho, é um pequeno Portugal, um grande Portugal, né? Ele é aliás, uma vez eu dei uma palestra em Portugal sobre isso, e no dia seguinte, no Diário de Notícias, saiu uma notícia assim: cromossomos Y portugueses venceram no Brasil. Então, e a contrapartida feminina do cromossomo Y é o DNA mitocondrial, que também existe em grupos europeus, ameríndios e africanos, e que nós fizemos. E, como sempre, quando a coisa vai para o lado da mulher, ela fica muito mais interessante. E o que nós observamos aqui? Se você olhar um Brasil como um todo, que antes mais de 95% dos cromossomos Y eram europeus, agora você tem mais ou menos uma partição, um terço, dos ameríndios, africanos e europeus. E se você olhar as várias regiões, você começa a ver coisas interessantes. Por exemplo, no norte, 54% são ameríndios, como você esperaria. No nordeste, 44% são africanos, como você esperaria. No sul, 66% são europeus, como você esperaria pelas histórias de povoamento desse povo. E em Minas Gerais, como você esperaria, nós somos exatamente um terço. Quer dizer que esse negócio de estar em cima do muro é geneticamente determinado. E, para vocês terem uma ideia de como que a coisa é tão precisa, se você olhar Minas Gerais, você tem 31% europeus. Indo na direção do sul, você está indo na direção de 60% europeus. E você vai passar por onde? Por São Paulo. Então, o nosso mapa diria que São Paulo tem de ser alguma coisa entre 31 e 66. E quando a gente vai em São Paulo, dá exatamente 54%. Então, você pode desenhar o mapa do Brasil com essas proporções de DNA mitocondrial. E, na verdade, quando você olha o primeiro censo brasileiro, que é de 1872, você já vê essa estrutura cristalizada no Brasil. Então, realmente, nós somos produtos de 3 raízes, europeia, ameríndia e africana, e mais de uma maneira sexualmente assimétrica. A contribuição paterna, principalmente dos europeus,
e a contribuição materna das ameríndias e africanas. E isso bate bem com a história, porque você sabe que os europeus não trouxeram as mulheres para cá, né? A partir daí, as coisas avançaram bastante em ciência e nós fomos capazes de fazer um segundo retrato do índio brasileiro. E esse aqui é interessante porque ele é baseado nisso aqui. A população do Brasil, mais ou menos 1/3 dos DNAs mitocondriais são de ameríndios, correto? Então, se a gente fizer aqui uma pesquisa, mais ou menos 1/3 das pessoas aqui vão ter DNA mitocondrial ameríndio. Eu tenho. O meu é haplogrupo A, que é ameríndio. Então, e aqui nós vemos a distribuição dos ameríndios no Brasil, são mais ou menos 700 mil no último censo. E você vê que eles estão principalmente aonde? Norte e noroeste do Brasil. E aonde que estão os ameríndios aqui da costa leste? Foram vítimas dos colonizadores, desapareceram. Mas será que a gente, então, conseguiria resgatar? Quer dizer, todos os estudos de DNA mitocondrial tinham sido publicados antes nesses ameríndios de cá. E o pessoal que tinha estado aqui antes? Eles foram embora, mas eles deixaram o DNA mitocondrial deles. Então, aonde que a gente ia encontrar o DNA mitocondrial deles? Nos próprios brasileiros dessa região. Então, isso mostra para vocês já uma estratégia que a gente chama de filogeográfica de estudo. Então, e nessa região estavam os tupinambás, os tupiniquins, os tamoios, mas principalmente os índios butucudos. E os butucudos são muito interessantes porque eles são índios mineiros. Quer dizer, tem um pouco de Espírito Santo, Bahia, mas a gente considera eles mineiros, né? E ocupavam toda a região do Vale de Jequitinhonha, do Vale Mucuri e o Vale do Rio Doce. E eles eram índios bastante violentos e irredutíveis. Eles nunca aceitaram a coroa portuguesa. Eles invadiam, matavam fazendas. Você vê aquela ópera lá do Carlos Gomes, o Guarani? Os maus indivíduos eram os aimorés que raptaram a Ceci, né? Porque eles eram quem? Os butucudos, né? Eles eram os malvados. Então, isso aqui, Minas Gerais, o norte de Minas, quando Teófilo Otoni estava fazendo as primeiras ferrovias lá, aquilo ali era o oeste brasileiro. Era aquelas cenas de índios atacando, etc. A Neuza é de Machacalia, daquela região ali. Então, os índios atacando e os colonos resistindo, etc. Até que chegou um ponto que, logo após a chegada ao Brasil, o Dom João VI declarou guerra aos butucudos. Fez uma declaração de guerra. Uma carta régia em 13 de maio. Eles chegaram logo antes no Brasil. E eu não vou ler isso aqui, porque é coisa demais, mas quem tiver interesse, pode só me pedir que eu mando essa carta. E isso era o que ele chamava de uma guerra santa. Uma guerra santa é uma guerra que não só você tem direito de matar o outro indivíduo, mas você ganha o caminho do céu matando outros indivíduos. O resultado disso é de que, hoje em dia, os índios butucudos são virtualmente extintos. Existem alguns grupos feitos Krenak, que ainda têm, mas do ponto de vista genético, o estudo deles não seria útil. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos uma cidadezinha no Vale de Jequitinhonha, uma cidade pequena, e resolvemos estudar o DNA mitocondrial deles. Porque o que acontece nessa cidadezinha? Chama-se Queixadinha. Quem que muda para Queixadinha? Ninguém. O pessoal só sai de lá. Ninguém vai para lá. Então, os DNAs mitocondriais que estão lá são os que sempre tiveram naquela região. E aquela região é região de quê? Região de butucudo. Então, a ideia é de que os DNAs mitocondriais ameríndios que a gente encontrasse em Queixadinha seriam butucudos. Tá certo? E nós demos a isso, a gente sempre gosta de dar nomes, né? De garimpagem homopátrica. Ou seja, a gente estava garimpando DNAs mitocondriais e no mesmo lugar onde aqueles DNAs mitocondriais existiam anteriormente. Então, nós tínhamos 173 indivíduos, foi um trabalho feito por uma estudante de doutorado chamada Flávia Parra, encontrou 74 linhagens matrilíneas, fez o estudo dos haplogrupos, e nós já observamos aqui que
das 74, 20, que era 27%, que está dentro daquele 27% a 30%, eram ameríndias, e esses são os haplogrupos encontrados. E o que nós encontramos é que 70% dos haplogrupos eram haplogrupo C, que são só 17% fora dessa região. E, então, nós fizemos o sequenciamento dos haplótipos. Aqui é o sequenciamento do DNA mitocondrial, e aqui você vê as linhagens que nós encontramos, algumas delas repetidas em várias pessoas, e nós temos uma diversidade haplotípica relativamente boa hoje em dia, com excesso de haplogrupo C. E a gente suspeitava, então, que essas linhagens aqui fossem linhagens de butucudos. O problema é que suspeitar não adianta. Você tem de provar. Ciência é baseada em evidências. Então, o que nós fizemos? Então, aqui, em Queixadinha, a composição era diferente das outras regiões estudadas, a proporções de haplogrupos diferentes do esperado, maior homogeneidade, tinha várias linhagens mitocondriais que não tinham sido vistas em nenhum outro lugar do mundo. Então, a conclusão é de que nós tínhamos conseguido recuperar linhagens mitocondriais de índios butucudos extintos. Como que nós vamos provar isso? Então, agora nós tentamos pegar índios, restos mortais de índios butucudos, e isso é um trabalho que a gente chama de arqueologia molecular. E nós baseamos esse trabalho no Museu Nacional, onde existia uma coleção de crânios de índios butucudos, e nós conseguimos convencer o museu se recusou a mandar osso para a gente, mas eles mandaram dentes desses crânios. E nós pudemos, então, extrair DNA desses dentes e fazer os estudos de DNA mitocondrial a partir desses dentes. E esse foi feito por uma aluna de doutorado, a Vanessa Oliveira. E o que nós observamos? Que quando você olha, foram 14 indivíduos butucudos que nós estudamos, aleatórios, dos quais 12 tinham haplogrupo C, que era o mesmo que a gente tinha encontrado em excesso na liga. E 2 tinham haplogrupo B, eu vou voltar a esse mais tarde. E, se você olhar, nós encontramos algumas linhagens que eram idênticas nos 2 estudos, comprovando de que realmente nós estávamos falando a mesma coisa. Ficaram esses 2 indivíduos com haplogrupo B, e são esses 2 crânios aqui, está escrito aqui, Butucudo, Rio Doce, Minas. Eles não eram tão norte de Jequitinhonha, com o haplogrupo B. Passou isso aqui. E o estudo desses indivíduos demorou desde 2007, e ontem ele foi aceito pelo PNAS para publicação. Então, eu ainda não posso dar os detalhes, mas eu acho que quando os detalhes vierem, a história desses 2 crânios aqui, vai ser uma coisa que vocês vão ter uma surpresa bastante grande. E o interessante é que havia uma diversidade haplotípica muito pequena nos haplogrupos daquela época, já mostrando que tinha havido, provavelmente, uma redução drástica do tamanho populacional. Fizemos também o retrato trabalhando com indivíduos autodenominados agora pretos, e o que se observa? Se observa uma coisa muito interessante, que agora a maior parte dos DNAs mitocondriais são africanos, o segundo mais comum ameríndios, raramente você encontra um DNA mitocondrial europeu, e quando você olha o cromossomo Y, mesmo em indivíduos autodenominados pretos, apenas 48% deles é africana. E o que nós estamos vendo aqui? O reverso da medalha que nós vimos com indivíduos brancos, que os indivíduos africanos contribuíram principalmente às linhagens matrilíneas e os europeus às linhagens patrilíneas. Aqui é o estudo que eu estava mostrando, nosso, e aqui são 2 estudos feitos pela Maria Cátira Bortolini, em Porto Alegre, e você vê que os resultados são praticamente os mesmos. Vamos pular isso aqui. E, finalmente, eu vou falar muito brevemente, porque o tempo está passando. Até agora, nós lidamos com marcadores que vieram da mãe ou do pai.
Agora nós vamos começar a trabalhar com marcadores que vieram dos dois lados. E isso aqui é um quadro bastante icônico, chamado A Maldição de Can, pintado por um espanhol que morou no Brasil há muito tempo, e chamado Modesto Brocos y Gomes. Não sei se tem parentesco com o nosso pró-reitor, mas... e o que esse quadro mostra é que mostra a avó preta dando graças a Deus que a netinha, filha da filha parda, provavelmente casada com algum europeu, tinha nascido branca. Então, esse era um quadro que, inclusive, a ideia era de mostrar que em 3 gerações o Brasil poderia passar do Brasil preto e pardo para o Brasil branco, que era o futuro do Brasil. E, na verdade, se você olhar esse quadro, é um quadro muito mau caráter nesse aspecto. A estrutura aqui é mais ou menos a estrutura de uma natividade, não é não? Não parece uma natividade? Então, você vê aqui a Nossa Senhora, você vê aqui Santo Antônio, você vê aqui a mãe de Nossa Senhora, e aqui, São José, desculpa, eu já saí do Colégio Loyola há tempo demais. E aqui a mãe de Nossa Senhora, e aqui essa criança que está nascendo, branca. Quem que é essa criança? É o Brasil. Essa criança é o Brasil. Isso é a natividade do Brasil novo, do Brasil branco, porque estava todo mundo imbuído daquele espírito de que era o espírito que vinha do chamado racismo científico, que imperava na Europa, de que um país, para progredir, precisava de ser um país branco. E que, então, eles iam tornar o Brasil branco, e aí o Brasil, então, ia progredir. E, felizmente, isso não deu certo, né? E, na verdade, eu acho que eu descobri, a gente, nas horas vagas, que são poucas, menos e menos cada dia, a gente fica cavucando coisas, e eu acho que eu descobri de onde que o Modesto Brocos y Gomes tirou, mas se não for a mesma coisa, é muito parecido. E aqui você vê um indivíduo, a mãe com a criancinha branca, a avó e o pai aqui, né? Mas você vê que as outras crianças não são brancas. E esse que foi o mau caratismo daquele quadro que eliminou essas outras crianças que não eram brancas desse casamento. Então, nós resolvemos estudar isso, e nós pegamos de novo aquela população do Nordeste de Minas, que a gente tinha DNA de todo mundo, fizemos uma classificação de cor em preta, parda e branca, e depois usamos marcadores de DNA para determinar qual a proporção de ancestralidade africana ou europeia. E aqui a gente vê uma população, só para mostrar como que os marcadores funcionam bem, população de São Tomé, na África, e a população da cidade do Porto, em Portugal, como que você diferencia os dois facilmente. E aqui, então, a população de Queixadinha, aqui está São Tomé e Portugal, que são as referências, e aqui estão os pretos de Queixadinha, aqui estão os pardos de Queixadinha, e aqui estão os brancos de Queixadinha, e você observa que, embora as medianas estejam numa sequência, existe muito pouca diferença entre eles, ao ponto de que dos indivíduos, o indivíduo mais europeu de todos era um pardo e o indivíduo mais africano de todos era um branco. Isso, então, foi publicado alguns anos atrás na própria PNAS, mostrando que a nível individual é praticamente impossível inferir a ancestralidade genômica de um brasileiro a partir de sua cor. Vamos pular isso aqui? Mais tarde, nós começamos a trabalhar com um sistema de marcadores mais amplos, que foram documentados em populações de todo o mundo, mostrando que eles separam bem africanos de americanos, de europeus. E, se você puser em brasileiros, eles separam bem indivíduos num gráfico triangular, você separa europeus de ameríndios de africanos, e você pode agora olhar os brasileiros nesse intermédio. E aqui você vê a população de São Paulo, principalmente europeia, 78,4%,
Rio de Janeiro muito parecido com São Paulo, mas você vê que mesmo indivíduos brancos, tem muitos deles com bastante ancestralidade ameríndia. E aqui, Minas Gerais, mais misturada do que Rio de Janeiro e São Paulo e outras populações. E aqui o Sul, praticamente uma população toda europeia. Aqui indivíduos pretos, de São Paulo e do Rio de Janeiro, e você vê que eles estão bem distribuídos nesse eixo Europa-África. E aqui, finalmente, vai ser a última coisa que eu vou mostrar, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre. O último trabalho que nós fizemos é um trabalho envolvendo 934 indivíduos diferentes, da região norte, nordeste, sudeste e sul do Brasil, só que tem que agora mudar um pouco. O nordeste é Fortaleza e Bahia, o sudeste é mais Rio de Janeiro e o sul mais Santa Catarina e Porto Alegre. E aqui você vê a estimativa da ancestralidade dos 934 brasileiros em ordem totalmente aleatória. E o que se observa? É de que todos os brasileiros têm componentes que são europeus, africanos e ameríndios. E que isso varia tremendamente de brasileiro para brasileiro. Provavelmente, cada brasileiro tem a sua mistura própria, individual, dos três componentes. Se agora a gente puser isso aqui na ordem decrescente de ancestralidade europeia, o que você observa? Essa grande massa europeia que é o quê? É o produto, dentro daquela ideia filosófica perversa de que se branqueasse o Brasil, você conseguiria fazer um país progressista, e foram trazidos para o Brasil, a partir de 1870, 6 milhões de europeus. Então, foi uma lavada do Brasil, e você vê que essa lavada funciona a nível genético, que a ancestralidade europeia é predominante nessas populações. Agora, quando o IBGE separa as populações, indivíduos que são chamados autodenominados brancos, pardos e pretos, são mais de 99% da população. E quando você compara os três grupos, o que você vê? Você vê que os indivíduos autodenominados brancos, pardos e pretos, existem pequenas diferenças, mas que, na maior parte, e do ponto de vista de ancestralidade, você está falando da mesma coisa. Então, não existe brasileiro. O Brasil é composto de 190 milhões de pessoas. Essas pessoas não têm identificação com nada. Elas têm identificação pessoal. Elas são pessoas, elas têm um genoma individual. E aqui, de novo, quando você põe em ordem aleatória, a mesma coisa. Então, a única maneira de entender a variabilidade genética dos brasileiros é individualmente, como 190 milhões de seres humanos, únicos e singulares nas suas ancestralidades, nos seus genomas e na sua história de vida. Eu acho que essa é a conclusão principal dessa palestra. Eu teria mais coisa para mostrar, mas eu acho que chega de falar. Muito obrigado. Bom, o professor Evaldo teve que sair, teve uma perda na família dele, e ele lamenta muito ter tido que sair antes, e me pediu, então, para agradecer muito a excelente e instigante palestra do professor Sérgio, que, além de trazer dados científicos da mais alta qualidade, ainda nos faz refletir sobre a questão da nossa composição da nossa sociedade e do aspecto importante de cada indivíduo ser único, né? E que essa diversidade genética que a gente tem, eu acho que é até um trunfo que o país tem. Quer dizer, o que no passado, felizmente já distante, se achava que a homogeneidade genética era uma vantagem, hoje a gente sabe que é uma desvantagem muito grande. E isso vai desde
de planta, né? Quer dizer, você ter uma plantação com homogeneidade genética absoluta é um risco enorme, até no caso do ser humano. E aí eu me lembro do Darcy, né? do nosso querido o Darcy Ribeiro, né? Que exaltava essa diversidade, essa composição étnica, essa origem étnica do povo brasileiro. Agora, muito bem demonstrada com ferramentas de ponta, né, de genética de mais alta qualidade, mas exaltava isso como um grande trunfo e uma grande vantagem que o Brasil tem. E eu acho que a gente precisa aproveitar essa vantagem, reconhecendo a nossa diversidade, o valor das origens, das diferentes origens étnicas que a gente tem, valorizando a cultura que cada povo traz e que contribui, enfim, desde a música, da nossa, até a maneira de ser, como um grande trunfo que a gente tem. E isso o Sérgio mostra sob um ponto de vista bastante extraordinário pela qualidade científica, reconhecida, inclusive, por publicações em revistas bastante exigentes, né, como foram citados aqui vários exemplos, a Nature, o PNAS, mas mostrando isso, então, quer dizer, de novo, mostrando que a produção do conhecimento, ela pode ter um impacto muito importante até para a nossa reflexão como brasileiros E eu queria, então, agradecer muito o Sérgio e agradecer a presença de todos. E, com isso, eu peço mais uma salva de palmas para o Sérgio.